Ok, meus amigos, hoje iremos explanar um pouquinho sobre as operações baseadas em volume através do indicador XBR Supervolume versão 3.0, ok? Mas não adianta simplesmente lançarmos o indicador na tela sem compreendermos o conceito por trás do indicador, ok? Primeiramente, é necessário entendermos como e em que é baseado o indicador. Para quem já vem acompanhando as versões, todas as versões anteriores, né, já disponibilizadas, compreendem que ele é baseado em volume, onde na versão 1 ele plotava na coloração dos candles a intensidade do volume dos players brigando ali naquele candle, certo? Mas a dificuldade que muitos encontraram foi em compreender, há uma briga ali naquele candle, há um volume, né, fora do comum ali, mas o que exatamente significa isso? Quem está ganhando aquela briga? Os compradores ou os vendedores? Então, para uma pessoa mais leiga ou que está começando agora, e até para muitos que já estão no mercado há muito tempo, mas não conheciam operações através de volume, havia a dificuldade de compreender alguns conceitos. Então, criei a versão 2.0, onde plotava em cada candle a quantidade de volume e delta relacionada a cada candle, e ainda assim houve dificuldade de alguns em compreender. Pensando nisso, eu tive a seguinte ideia. Ok, então vou disponibilizar uma versão, vou recodificar uma versão em que mostre no gráfico, porque todo mundo está acostumado a um ambiente gráfico para se operar, principalmente quem está iniciando agora, para quem é novo no mercado, né, está acostumado a realizar análises gráficas. Então, por que não criarmos um indicador baseado em volume que demonstre graficamente aquilo que os players institucionais estão fazendo? Então, para este conceito, eu pensei no seguinte: para quem já conhece alguma coisa sobre volume, nós temos o volume delta. O que seria o volume delta? Vamos supor a seguinte questão. Eu tenho um candle. Deixa eu configurar isso aqui. Ok. Eu tenho um candle, independente se seja um candle de alta e de baixa, certo? Vamos supor que seja um candle aqui de alta, certo? E dentro deste candle eu tenho uma quantidade de compradores, ok? E uma outra quantidade de vendedores dentro deste candle. Esta diferença entre compradores e vendedores será o meu saldo delta ou delta volume, ok? É a diferença, é a discrepância entre compradores e vendedores. Se eu pegar a quantidade de volume comprador, vamos supor que o volume comprador seja 50, ok? E o meu volume vendedor seja 100, ok? Meu volume vendedor seja 100. Volume comprador 50, volume vendedor 100. Obviamente, nós notamos que a quantidade vendedora é maior, ou seja, a predominância dos vendedores neste candle foi maior. Mas qual o saldo delta disso? Por que eu digo saldo delta? Eu utilizo o delta para saber quem está mandando no mercado naquele momento e qual a intensidade dessa força que estão fazendo a quem está mandando. Isso vai me dizer se
o candle, o próximo candle, ele tende a ser um candle de queda ou se ele tende a ser um candle de alta. Isso está me dizendo, conversando comigo, ok? Então eu pego aqui 50 da ponta compradora, 100 da ponta vendedora. Qual a diferença entre os dois? A diferença vai ser igual a 50. Concordam comigo? Então a diferença entre compradores e vendedores, sendo a maior quantidade de vendedores, é de 50 volumes, ou seja, são duas vezes, ok? Ou uma vez a mesma quantidade de comprador, só que na direção oposta. Ficou simples ou ficou complicado para poder compreender? Então vamos lá. Tenho aqui uma quantidade de compradores com 50 contratos e outra quantidade de vendedores com 100 contratos, ok? A diferença entre compradores e vendedores vai ser de 50. Então, esta diferença aqui entre compradores e vendedores é igual a 50, ou 50 dividido por 50 compradores dividido por 100 vendedores, então eu tenho um delta 2, ou seja, duas vezes a quantidade de vendedores se sobressaindo 50 vendedores a mais do que a ponta compradora. Então tem um volume maior, ou seja, vai me dar um volume maior de vendedores comparado ao volume de compradores. Calma, pode parecer complicado se essa informação está chegando até você pela primeira vez, mas este é um conceito importantíssimo para quem deseja operar através de volume, saber o que está acontecendo dentro do candle antes que nós possamos estar realizando nossas operações. Então vamos dar uma olhada nisso de forma mais precisa. Explicando de outra forma para ficar mais claro ainda, vamos compreender isso como intensidade da ponta com maior volume, ok? Então, se eu tenho um candle de alta, ok? Um candle de alta, e eu tenho 50 na ponta compradora, 100 na ponta vendedora. Obviamente que os vendedores são maior, ok? A força vendedora é maior, mas o candle subiu, ainda assim. E aqui, exatamente aqui nesta região, eu tive um volume vendedor maior, me criando aqui uma região de briga, onde os vendedores entraram pesado para tentar impedir que o preço suba a partir dali. Qual a intensidade desta pressão vendedora colocada nesta região? O delta vai me dizer isso, se essa intensidade é uma intensidade fraca. Se for fraca, esta região pode ser rompida facilmente. Se for mais forte, ou seja, se for um delta maior, esta região torna-se quase que impossível de ser rompida, sendo necessário algumas situações para que ela seja rompida, ok? A não ser que ela seja rompida com muita força para eles empurrarem este preço para cima. Então eu sei que pode acontecer ali uma excelente região para que eu possa estar operando, ok? Vamos dar uma olhada nisso? Veja quando eu ativo este indicador, por exemplo. Ele está me indicando regiões de preço aonde eu tive uma tendência de alta. Só um momento, configurando. Ok. Eu tive uma tendência de alta, ok? E lá em cima, aqui, eu tive um candle de alta, mas com uma pressão vendedora muito forte ali em cima.
com o delta negativo. Percebem a linha vermelha nessa região? Ou seja, um delta negativo. O candle foi positivo, mas a maior pressão foi vendedora. Nestas setas, acima dessas setas aparece o valor de delta. Eu deixei na cor escura para justamente não aparecer, porque isso não é importante agora. Mas eu sei que eu tenho um delta ali, me indicando que minha ordem neste candle aqui, na abertura deste candle, será uma ordem de venda. Será uma ordem de venda, ok? Esta é uma operação que eu costumo fazer de reversão de tendência. O que eu preciso para que isso aconteça? Eu preciso ter um candle de alta, pelo menos. Preciso ter um segundo candle de alta, onde ele tenha feito um topo mais alto e tenha ocorrido aqui um delta negativo, ou seja, uma seta para baixo neste topo. Na abertura do próximo candle é uma venda, ok? Existem outros fatores que vão facilitar muito e dar uma intensidade ainda maior a este sinal que eu vou estar falando posteriormente, tá? Mas esta é uma das operações que eu realizo somente para que vocês possam estar cientes no momento. Vamos buscar outra operação semelhante a isto, ok? Aqui eu tenho novamente a mesma situação acontecendo. Não concordam comigo? Um candle de alta, um segundo candle de alta com um delta negativo e aqui um candle para que nós possamos realizar a venda. Percebam que houve uma tentativa dos compradores de retestar essa região novamente. Percebam como tocou ali na POC, nesta região novamente ali, mas os vendedores estavam preparados para poder colocar esse preço para baixo. Não tinham escolha, ok? Não tinha nada que segurasse aquele preço ali. Eles montaram a operação todinha para que naquele momento ali o preço descesse. Os compradores tentaram empurrar, mas a pressão, ou seja, o delta maior ali, a diferença, a pressão era vendedora. Eram os vendedores que estavam mandando. Se nós seguirmos o gráfico, nós vamos ver diversas situações onde acontecem a mesma coisa, ok? Qual a diferença? Eu vou lançar aqui também no indicador o seguinte: eu quero colocar uma nuvem de tendência para eu saber se a pressão é compradora ou vendedora em determinados momentos, porque eu quero abrir e realizar outras operações nos momentos onde o preço não esteja no topo ou no fundo, mas que o preço esteja na intermediária, ok? Voltando aqui nesta região, teríamos aquela operação lá em cima, ok? Concordam comigo? Seguindo um segundo modelo de operações, complementando, tá? Gente, me desculpem. Este tipo de operação aqui, que seria uma venda neste candle, é uma operação de topo ou uma operação de fundo, quando ele acontece no fundo de uma tendência, ok? Só deve ocorrer quando o candle, onde aconteceu o sinal do delta lá em cima, estiver fora da nuvem. O que é a nuvem? As nuvens são estes desenhos no gráfico, por exemplo, aqui na cor verde, aqui na cor vermelha, está me demonstrando qual é a
intenção deste movimento de alta aqui que aconteceu, que ocorreu, ok? Então aqui eu tenho uma nuvem verde, aqui eu tenho uma nuvem vermelha. Quando a nuvem está verde e o preço rompe esta região, sai de dentro da nuvem, significa que eu já possuo uma região sobrecomprada e que eu posso aguardar ali uma possível indicação de que irá surgir um sinal para que eu possa negociar, ok? Então, este primeiro modelo de operação só me interessa quando o preço estiver fora da nuvem, ok? Vejam, fora da nuvem também. Vamos buscar aqui uma região onde o preço foi negociado dentro da nuvem para entendermos como esse tipo de operação ocorre, ok? Aqui, por exemplo, eu possuo uma seta dentro da nuvem, ok? Ocorrido dentro da nuvem. Tenho a POC criada por esta linha amarela que vocês podem ver no decorrer do gráfico. Tenho a nuvem, como vocês podem ver aqui na cor verde, me indicando a intensidade do movimento, ok? E qual seria a condição para que eu possa abrir esta operação? Acontecendo o sinal, eu aguardo o rompimento desta POC, como aconteceu na direção contrária, ok? Por este candle, rompendo a POC, rompendo a linha amarela. Posteriormente, pode acontecer do preço se afastar dessa região, ok? E depois voltar nessa região para romper essa POC para cima novamente. Ou pode acontecer o que aconteceu aqui. Ele rompe para baixo e posteriormente eu já possuo os vendedores reagindo a esse falso rompimento, lançando o preço para cima. Quando isto acontece, no candle seguinte, eu tenho uma compra realizada, com inspiração para o fim do candle, ok? Ali acabou dando um doji, mas foi um doji positivo. Então, dependendo do movimento que você pegasse e da corretora, se o gráfico estiver correto, também daria uma vitória, ok? Vamos conferir, daria uma vitória. Então, recapitulando, sinal dentro da nuvem, a nuvem é verde, tenho a POC na linha amarela, eu aguardo o rompimento da POC, ocorreu aqui para baixo. Houve uma pressão compradora empurrando para cima da POC novamente, indicando que o rompimento anterior foi o rompimento falso. E eles rapidamente montaram uma defesa para tentar empurrar esse preço para cima. E o que ocorreu aqui? Tivemos um negócio deste próximo candle. Ok? Vamos tentar encontrar outra operação em que ocorreu a mesma situação. Aqui, por exemplo, uma situação oposta, ok? Perfeito. Tenho um sinal de delta, ou seja, o preço estava descendo, tentou subir neste candle e os vendedores logo reagiram, criando nesta região uma defesa, ok? Indicando, se vocês prestarem atenção, ele criou uma POC na cor vermelha, nesta região, a POC na cor vermelha. Nós temos aqui uma POC na cor amarela de alta que vem lá de trás, tá vendo?
Neste caso aqui, ela não deve ser considerada, ok? É de uma outra situação lá atrás que ocorreu e ela simplesmente está mostrando que os compradores ainda estão ali com aquela posição montada. Ok, seguindo o mesmo raciocínio, o preço desceu. Posteriormente, houve um rompimento contrário. Lembra, nós temos a nuvem na cor vermelha. Então, quem está mandando são os vendedores. Tivemos aqui a indicação de que os vendedores montaram uma defesa nesta região. Posteriormente, alguns candles, tive um rompimento da POC vermelha aqui para cima, ok? O candle se mantendo para cima, aqui houve uma intenção de voltar para essa região. E neste candle aqui lançou para mais próximo da região, novamente tentando romper a POC vermelha, não rompeu ainda. Neste candle aqui, nós tivemos o rompimento, ou seja, ele foi um candle de queda e fechou abaixo da POC de venda, ou seja, da defesa dos vendedores. Então eu teria aqui uma posição vendida esmagadora neste candle. Ok? Conseguiram compreender? Vamos recapitular com menos rabiscos no gráfico. Ok? Primeira coisa, nuvem vermelha me indicando uma predominância de queda. Concordam comigo? Posteriormente, dentro da nuvem, me surge uma defesa dos vendedores. Os compradores tentam jogar o preço para cima. Veja como esse candle é um candle de alta. E os vendedores criam uma defesa lá em cima. A partir daí, eu passo a observar a POC na cor vermelha. Ok? POC na cor vermelha, que está aqui. Correto? Eu aguardo o preço reagir nesta região da POC. Por exemplo, a seta está para baixo, e os compradores reagem aqui, lançando o preço para cima desta POC e mantém o preço aqui por alguns momentos, até que neste candle eu tenho o rompimento da POC para a direção predominante do mercado, que são os vendedores. Lembrando que aqui eu tenho uma defesa dos vendedores e eles empurram o preço para o rompimento desta região. Então, neste candle, eu possuo uma posição vendida. Deu para compreender? Eu acho que ficou bem mais claro. Correto? Vamos prosseguir. Tanto para opções binárias quanto para o Forex, a iniciativa será a mesma, ok? Pois o indicador ele não segue, nós não estamos negociando um padrão de candle ou um padrão relacionado a qualquer tipo de indicativo, mas aquilo que o volume está nos dizendo, aquilo que o preço que os players que estão negociando, institucionais, estão realizando naquele momento, nos indicando dentro do candle o que está acontecendo e o que eles pretendem fazer. Para onde eles estão lançando a região de briga, criando ali a POC, ok? E qual a intenção que eles possuem naquele momento. Isso nos dá uma determinada vantagem na hora de operar em cima de outros players, não concordam? Então nós temos aqui uma pequena demonstração de um dia de negócios realizados, ok? Com algumas operações, onde nós pudemos estar realizando uma lucratividade interessante, onde houve ali simplesmente um único loss, como vocês podem ver nesta linha vermelha, ok? Mas foi um montante de 19 operações
positivas e uma operação apenas negativa. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o conceito do indicador. Tendo interesse, basta entrar em contato. Ok, complementando a questão do indicador e das operações, eu tenho aqui um complemento mostrando como foram realizadas as operações no dia de hoje, ok? Então eu tive aqui algumas operações. Lembram do tipo de operação onde eu disse lá que nós temos aqui, como vocês podem ver, a nuvem verde com a seta para cima indicando uma região aonde os compradores posicionaram uma defesa. Tenho aqui neste candle o rompimento para baixo e posteriormente a pressão compradora mediante a defesa que criaram neste candle aqui e posteriormente um candle fortíssimo aqui para cima onde foi realizado esta operação aqui, ok? Vamos avaliar outra operação. Operação número 2 foi realizada com Soros, ok? Foi no tempo gráfico também de 1 minuto. Como vocês podem perceber, esta foi aquela operação realizada no fundo de uma tendência, onde nós temos aqui o preço fora da nuvem, ok? Ou seja, está sobrevendido. Tivemos uma pressão compradora aqui nesta região, então houve a operação realizada aqui de compra, ok? Os vendedores tentaram empurrar para baixo ali, mas eu acabei pegando a operação um pouco mais abaixo e nós acabamos obtendo uma vitória aqui também, ok? Foi uma vitória um pouco mais curta. Como vocês podem ver, o preço ele retornou até a POC e depois fechou acima da POC ali na cor amarela e nós tivemos aí uma posição bem negociada novamente. Na operação número 3, ainda utilizando Soros, ok? Tivemos aqui no time de 3 minutos a operação de fundo também ocorrida. Vocês podem ver nesta região o preço distante da nuvem, ou seja, sobrevendido. Tivemos aqui a pressão compradora realizando a defesa ali, o delta, ok? E posteriormente tivemos um candle que retornou até a POC e depois voltou a subir, nos indicando aqui uma região de compra novamente, realizando esta negociação. E na última operação do dia, tivemos também este negócio realizado, que nós iremos avaliar, ok? Onde nós tivemos o preço, o pavio do preço fora da nuvem, ok? Numa região de topo, no time de 1 minuto, e posteriormente também nos deu a condição de realizarmos a quarta operação no dia de hoje, no tempo gráfico de 1 minuto, também utilizando Soros, iniciando a primeira operação com apenas R$5 e finalizando ao total realizando Soros com R$42. A expectativa era que conseguíssemos realizar operações utilizando a técnica de multiplicação de juros compostos e pudéssemos provar que é possível, através de um saldo muito pequeno, ir escalonando a rentabilidade.